Clara descobriu a traição de Gabriel, o homem com quem construiu uma vida. Desesperada e com o coração partido, ela decidiu se afastar. Mas o que parecia o fim pode ser a oportunidade de recomeçar. Como eles reconstruíram a confiança e encontraram um novo amor. Não perca o emocionante desfecho dessa história de perdão e superação. O impacto da traição. Clara sempre acreditou que a base de um relacionamento era confiança. Ela e Gabriel estavam juntos há 7 anos, dividindo sonhos, desafios e uma vida que, para todos ao redor, parecia perfeita. Eles tinham o costume de passear no parque aos domingos, cozinhar juntos durante a semana e planejar viagens que nem sempre aconteciam, mas que mantinham a chama da parceria acesa. Por isso, quando Clara encontrou mensagens comprometedoras no celular de Gabriel, algo dentro dela se quebrou. A descoberta foi casual, quase acidental. Gabriel havia deixado o celular sobre a mesa enquanto tomava banho, e uma notificação chamou sua atenção. O nome era desconhecido, mas o teor das mensagens não deixava dúvidas. Havia ali algo mais do que uma simples amizade. Clara não sabia como reagir. Seu coração batia forte, sua visão ficou turva, e a primeira sensação foi de negação. Não podia ser verdade. Não Gabriel, o homem que sempre a olhara com tanto amor, que segurava sua mão nos momentos difíceis e prometia que estariam juntos para sempre. Quando ele saiu do banheiro, encontrou Clara parada na sala, segurando o celular. A expressão dela dizia tudo. "O que significa isso, Gabriel?" perguntou, com a voz firme, mas o coração aos pedaços. Ele tentou explicar, tentou justificar, mas as palavras soaram vazias, desconexas. Clara sentiu que cada tentativa de explicação era como um espinho cravado ainda mais fundo em seu peito. Nos dias que se seguiram, Clara se afastou. Pediu um tempo para pensar, mas, na verdade, queria respirar. Foi para a casa de sua amiga Camila, que a acolheu sem fazer muitas perguntas. Ali, Clara encontrou o espaço que precisava para chorar, para se sentir vulnerável e, acima de tudo, para refletir sobre o que deveria fazer. Gabriel, por sua vez, estava devastado. Ele sabia que tinha errado. Não era apenas sobre as mensagens, mas sobre a distância emocional que havia crescido entre eles nos últimos meses. Ele lembrava dos momentos em que tentara falar sobre seu cansaço, suas frustrações no trabalho e o quanto sentia falta de uma conexão mais profunda com Clara. Mas, sempre que começava, a conversa terminava em discussões ou silêncios desconfortáveis. Enquanto Clara buscava consolo em Camila, Gabriel decidiu escrever uma carta. Não era para justificar o erro, mas para explicar seus sentimentos. Ele queria que Clara soubesse que, apesar do que tinha feito, ele ainda a amava profundamente e estava disposto a lutar pelo que tinham. Naquele momento, porém, Clara não sabia se estava pronta para ouvir. A dor ainda era intensa, e ela se perguntava se era possível reconstruir algo que parecia tão destruído. O fim daquele primeiro mês foi marcado por silêncio entre os dois. Cada um lidava com a situação à sua maneira. Clara passou a frequentar aulas de yoga e a fazer terapia, enquanto Gabriel mergulhou no trabalho, mas sempre com o pensamento nela. Eles ainda se amavam, mas o amor, agora, parecia pequeno diante das feridas abertas. O que Clara ainda não sabia era que aquela traição, por mais dolorosa que fosse, poderia ser o início de algo novo, algo melhor do que eles jamais haviam imaginado. Reflexões e decisões. O tempo foi passando, e Clara começou a perceber que a dor da traição, embora ainda presente, estava começando a dar espaço para uma reflexão mais profunda. Ela já não chorava todas as noites, e, aos poucos, encontrou a coragem de reviver as memórias felizes que tinha com Gabriel. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta que a atormentava era: por que tudo isso aconteceu? Com o apoio de Camila e da terapia, Clara começou a entender que não se tratava apenas de uma traição. Claro, aquilo era uma ferida aberta, algo que ela jamais poderia esquecer, mas havia algo mais em jogo. O relacionamento deles não estava tão saudável quanto ela imaginava. Ela lembrou das últimas discussões, das palavras não ditas, dos gestos que se perderam na rotina. O que antes parecia um namoro perfeito havia se tornado um espaço de incompreensão e frustração para ambos. Gabriel, por sua vez, também mergulhou em seus próprios pensamentos. Ele não conseguia entender como havia chegado a esse ponto. Sabia que havia falhado, mas se sentia perdido, com uma mistura de arrependimento e desespero.
Lembrou-se das conversas que teve com Clara, em que ela parecia tão distante, tão fechada em si mesma. Era como se ela já estivesse afastada dele muito antes da traição, apenas não tivesse percebido. Mas isso não justificava o que ele fizera. A culpa era sua, e ele sabia que precisava agir para reconquistar a confiança dela. Foi então que ele tomou uma decisão. Durante uma das sessões de terapia individual que começou a frequentar, Gabriel teve um insight. Ele não queria perder Clara. Ele sabia que, para recomeçar, precisariam olhar para o que estava errado em seu relacionamento, e ele precisava assumir a responsabilidade por sua parte. Decidiu, então, sugerir que fizessem terapia de casal. Clara hesitou no começo. Ela ainda estava ferida, e o pensamento de estar perto de Gabriel novamente parecia doloroso demais. Mas, por outro lado, algo dentro dela queria tentar, queria entender por que as coisas haviam se distanciado tanto. Ela sabia que havia falhado também, talvez não de forma tão explícita quanto Gabriel, mas ela também tinha se afastado, sem perceber, da relação que construíram. O que restava agora era reconstruir. Após algumas semanas de hesitação, Clara finalmente aceitou a proposta de Gabriel. Eles agendaram uma primeira sessão com uma terapeuta especializada em casais. Naquele primeiro encontro, Clara e Gabriel estavam nervosos, ambos temendo o que poderia acontecer. A terapeuta, uma mulher de voz suave e acolhedora, os guiou com paciência, incentivando-os a expressar suas frustrações, seus medos e, acima de tudo, suas esperanças. Clara, com a voz trêmula, começou a falar sobre sua dor. Ela não queria ser vista como vítima, mas precisava que Gabriel entendesse o impacto do que acontecerá. Ela explicou como, ao descobrir a traição, sentiu que o chão havia se desfeito sob seus pés. Gabriel, com o olhar baixo, pediu desculpas de coração, sem tentar se defender. Ele sabia que havia ferido Clara de uma maneira que talvez ela nunca pudesse esquecer, mas estava ali, disposto a enfrentar as consequências de seus erros. A primeira sessão foi difícil. Havia muito que dizer, muito que entender, mas uma coisa estava clara. Ambos queriam, de alguma forma, tentar reconstruir o que tinham. A terapia não oferecia respostas mágicas, mas dava a eles as ferramentas para entender os problemas que haviam ignorado por tanto tempo. O maior desafio seria reestabelecer a confiança, algo que parecia quebrado e irrecuperável. Ao longo das semanas seguintes, Clara e Gabriel começaram a se abrir de maneiras que nunca haviam feito antes. Eles falaram sobre seus medos, sobre as expectativas que haviam criado um para o outro, sobre os erros que cometeram e, finalmente, sobre o que queriam para o futuro. À medida que os dias passavam, começaram a perceber que não estavam mais falando sobre uma traição isolada, mas sobre a construção de um relacionamento baseado em comunicação e respeito mútuo. Clara, mais uma vez, se surpreendeu com o quanto Gabriel estava disposto a mudar. Ela sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que ele a via como parceira, alguém com quem poderia dividir tudo, não apenas as coisas boas, mas também os desafios. E Gabriel, por sua vez, começou a entender que o maior erro não foi só a traição, mas o fato de não ter ouvido Clara, de não ter percebido a distância emocional que se formou entre eles. A terapia de casal não era fácil, mas Clara começou a perceber algo novo dentro de si mesma. Ela sentia raiva ainda, mas também uma esperança silenciosa. Eles estavam reconstruindo algo, passo a passo, tijolo por tijolo. Não era mais sobre o erro que Gabriel cometeu, mas sobre como os dois poderiam aprender a se ouvir de forma mais verdadeira e respeitosa. Naquela fase, Clara se sentia mais forte. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse, ela aprenderá a se colocar em primeiro lugar, a se valorizar e a perceber que, para amar alguém, era necessário, antes de tudo, se amar. O recomeço e a confiança reconstruída. Após meses de terapia, as mudanças começaram a ser visíveis. Clara e Gabriel ainda enfrentavam desafios, mas a maneira como lidavam com eles havia mudado. Já não eram mais os dois mesmos de antes. Clara se tornou mais segura de si, entendendo que o amor verdadeiro não dependia de perfeição, mas de respeito, comunicação e dedicação. Gabriel, por sua vez, se tornará um homem mais atento, mais disposto a ouvir e a compartilhar suas emoções, algo que antes ele ignorava. A relação deles ainda passava por ajustes. Claro, havia momentos em que as inseguranças voltavam, mas ao invés de se afastarem, agora conversavam abertamente sobre elas.
O fato de Clara ter decidido dar uma segunda chance a Gabriel não significava que a dor da traição havia desaparecido completamente, mas sim que ela acreditava que, com esforço mútuo, poderiam recomeçar. Eles aprenderam a ter paciência um com o outro, e a não buscar a perfeição, mas a genuína conexão. No aniversário de 2 anos após o episódio que quase destruiu o relacionamento deles, Clara e Gabriel decidiram fazer algo simbólico. Renovaram seus votos, não em uma cerimônia grandiosa, mas em um pequeno momento só deles, na praia, ao pôr do sol. Ali, Gabriel segurou as mãos de Clara e, com sinceridade, lhe disse: "Eu nunca imaginei que, um dia, fosse capaz de te fazer sofrer, mas sou grato por tudo que aprendi. Por mim, por nós, por essa chance que você me deu. Eu te amo e quero passar o resto da minha vida tentando ser o melhor homem para você." Clara, emocionada, respondeu: "Eu também te amo, Gabriel. Acho que nunca fui tão grata por ter me permitido sentir a dor da traição, porque ela me ensinou muito sobre mim mesma e sobre o que realmente importa. Quero seguir em frente com você, com toda a verdade que temos agora, e não com a ilusão de um amor perfeito." Aquele momento foi decisivo para ambos. Clara não sentia mais medo de se abrir completamente, e Gabriel tinha certeza de que não haveria mais espaço para segredos ou mentiras. Eles estavam agora na mesma página, compartilhando suas vulnerabilidades e comprometidos com a confiança reconquistada. A terapia havia sido um passo importante, mas o maior aprendizado foi aquele que ambos internalizaram ao longo da jornada. A comunicação sincera e o entendimento mútuo eram as chaves para um relacionamento duradouro. O amor não é feito apenas de momentos felizes, mas também de desafios superados juntos, de abraços depois das brigas, de olhar nos olhos e saber que a confiança é a base de tudo. Ao longo dos meses seguintes, Clara e Gabriel continuaram a investir no que estavam construindo. Viajaram para lugares novos, se surpreenderam com gestos simples de carinho e aprenderam, aos poucos, a respeitar as individualidades um do outro. Clara retomou os planos que havia deixado de lado, como estudar fotografia, enquanto Gabriel encontrou tempo para explorar novas formas de expressão artística. Cada um continuou a crescer como pessoa, mas, ao mesmo tempo, se apoiavam mutuamente para seguir o caminho juntos. Aos poucos, Clara percebeu que o amor deles tinha se transformado. Não era mais o amor idealizado de antes, mas algo mais profundo, mais real. Eles se amavam de uma maneira que envolvia amizade, respeito e um compromisso genuíno. Quando o passado voltava à tona, não era para reviver a dor, mas para lembrar do quanto ambos haviam crescido e evoluído como casal. No fim, Clara e Gabriel entenderam que a traição, embora dolorosa, havia sido a grande virada em suas vidas. Sem ela, talvez nunca tivessem compreendido o que realmente faltava entre eles. A honestidade e a disposição para olhar para si mesmos e para o outro de uma forma mais autêntica. E, naquele recomeço, encontraram uma forma de amar mais profunda e duradoura, baseada na confiança, na comunicação e na certeza de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo que a vida colocasse em seu caminho. O amor deles, agora fortalecido, era um reflexo da verdadeira transformação que viveram. Eles sabiam que o futuro não seria perfeito, mas estavam prontos para enfrentá-lo de mãos dadas, com corações abertos e a certeza de que a felicidade, às vezes, surge das coisas mais inesperadas. E assim, Clara e Gabriel provaram que até os momentos mais difíceis podem ser superados com amor, confiança e dedicação. Lembre-se, sempre há espaço para um final feliz, mesmo quando tudo parece perdido. Se você também acredita no poder da superação, continue acompanhando nossas histórias e se inspire para recomeçar. Inscreva-se no canal e não perca mais relatos emocionantes com finais que aquecem o coração.